Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo do canal do YouTube da Eletro em Onco. E hoje nós temos uma convidada super especial. Olá, pessoal. Como diz a Laura, é mais que especial, né? A Marcela Bardim, é uma honra tê-la aqui, né? Para conversar com a gente sobre disfunção sexual. Então, a Marcela Bardim, ela é fisioterapeuta especializada em saúde da mulher pelo CAISM, mestra e doutora em tocoginecologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, com doutorado sanduíche em Quebec, na Universidade de Sherbrooke. Não sei se eu falei certo, espero que sim, né? E ainda a Marcela é membro da Sociedade Internacional de Estudos de Sexualidade Feminina. Marcela é professora convidada e supervisora do ambulatório de fisioterapia em urogineco do CAISM e idealizadora do Pelvien de saúde feminina e CIA. Marcela, é uma honra muito grande ter você aqui no nosso canal. Eu admiro muito o seu trabalho, sei que você tem uma ampla experiência, né, nessa área. Então, muito obrigada pelo aceite. Obrigada a vocês. Eu estou muito lisonjeada de participar aqui desse espaço de vocês. E é uma honra falar de um tema, né, que eu venho estudando bastante e com pessoas como vocês que também estudam a fundo tudo pelo que falam. Então vamos começar o nosso bate-papo, eu acho que bem pelo começo, né? Vamos tentar entender o que é a disfunção sexual. Ah, perfeito, Laura. Então, eu acho que o primeiro raciocínio que a gente tem que ter é o que é a função sexual, né? E para depois entender o que acontece quando ela não funciona e falar da disfunção. Então, a função sexual preservada é aquela que o paciente consegue, né, ingressar em todas as respostas sexuais de um ciclo de resposta sexual. E o que é o tal do ciclo de resposta sexual? É quando a gente consegue passar, não necessariamente nessa ordem, pelo desejo, excitação, orgasmo e resolução. Então, a disfunção seria não conseguir engajar em uma dessas partes desse ciclo. Ou ela não consegue ter o desejo, ou ela tem desejo, mas ela não tem excitação, ou, por exemplo, o orgasmo não acontece, ou ele acontece, mas comparativamente a antes, ele é mais xoxo, né? A qualidade caiu, não tem aquela satisfação que teria antes, ou até mesmo a resolução não acontece de forma adequada. Isso é bem interessante, porque eu queria que você contextualizasse isso, Marcela, qual a importância disso, então, para o paciente oncológico, né? Porque isso na prática clínica, a gente vê que muitas vezes é negligenciado, né? E a gente pode transpor esse conhecimento, né? Então, para o Eu acho que paciente já é um paciente com oncológico. uma doença grave, né? E as pessoas pensam em tantas coisas, a função sexual fica lá esquecidinha, né? Qual que é a importância disso, né, para o paciente? Olha, tem muita coisa para ser falado sobre isso. Então, eu acho que a primeira coisa que vale a pena a gente parar para pensar é que o paciente oncológico está passando por uma mudança, né, radical em vários aspectos da vida. Então, tem sim uma influência enorme, a gente sabe, sobre o psicoemocional, que pode afetar o desejo, sem dúvida nenhuma. Então, o desejo sexual pode ter esse prejuízo, né, uma alteração importante. E a gente fala muito de dois tipos de desejo, que são o subjetivo, que é aquele mais de ordem psicoemocional, é aquela vontade ou pensar em sexo, ou de pensar em qualquer coisa que traga assim um aspecto mais de sensualidade. E tem o desejo que é o genital, é aquela resposta mais orgânica, biológica, né? Então, para as mulheres tem mais relação à lubrificação propriamente dita, e para os homens, por exemplo, a ereção. O que acontece é que se a gente, explorando primeiro o desejo, né, para vocês verem como essa resposta pode ir longe, porque tem todo o ciclo para a gente conversar, mas explorando primeiro o desejo, a gente já tem, na verdade, os dois tipos que podem ser alterados, tanto o subjetivo quanto o orgânico ou biológico. Por quê? Se a gente pensar em toda essa alteração que esse paciente está passando pela vida, né, a gente ouve muito dos próprios pacientes e de todo mundo que acolhe e cuida desse paciente, a primeira preocupação ser a sobrevivência, né? Então, é importante que ele consiga se recuperar dessa doença
E muitas vezes o fato de buscar essa recuperação, tanto para o profissional, o cuidador, né, da saúde, quanto para o próprio paciente, pode acontecer de não querer nada além, ou se quiser, ficar até um pouco constrangido de pedir isso para o profissional da saúde. Por isso que isso precisa ser abordado. E muitas vezes, né, nós como fisioterapeutas seremos as primeiras a abordar esse aspecto, né, da sexualidade nesse paciente. Então, é importante que isso seja abordado de uma forma psicoemocional. Então, a gente precisa daquela tal equipe multidisciplinar que a gente sempre comenta, né? Mas que a gente também acolha as necessidades do paciente, porque ele vai ter essa alteração de se sentir menos desejado. Na mulher, a gente sabe ainda que a perda, né, capilar, toda aquela história que tem a reação da quimioterapia, o não se sentir bem. Então tem assim um efeito dominó sobre o fato até de se sentir desejada. E isso a gente sabe que está totalmente influenciando o desejo dela. Deixa eu te perguntar uma coisa, te interrompendo. Você acha que a quimio, a rádio, a hormônio, cirurgia, o que é que impacta mais, ou é o conjunto que impacta? Você vê diferença, assim, entre os tratamentos? Porque aí não vem só o pessoal, né? Vem o hormonal, né? O fisiológico associado, né? Laura, é difícil dizer, eu achei uma pergunta brilhante, porque a gente vê muito isso, né? Elas vão para a radioterapia, por exemplo, vão pensar numa paciente que está sendo tratada por câncer de mama, né? Para a gente conseguir focar nas várias possibilidades aí. Ela passa pela radioterapia, então ela já teve, por exemplo, a mastectomia, né? Que ela já não se reconhece, não aceita o novo corpo, e daí ainda vem a rádio que traz a dor, traz aquele medo, aquela sensibilidade, o aspecto da pele, né? Então fica com aquela sensação como se tivesse mesmo machucado ali. Então imagina ela tentar aceitar toda essa modificação, mas entender que o parceiro ou parceira dela veja isso de uma forma tranquila, né? E que isso possa evoluir aí para o sensual, para o sexual. Então, a radioterapia tem sim vários efeitos. A quimioterapia, sem dúvida nenhuma, porque faz toda aquela mudança, né, no bem-estar, naquela fraqueza, tem a queda de cabelo em, né, muitos casos. Então, eu acho de verdade que é um efeito geral. É difícil falar esse pode afetar mais do que aquele, mas eu queria também saber se vocês têm uma opinião sobre essa, porque eu acho assim que com certeza um pouco de tudo, a combinação, né, total, mais todo o aspecto de será que eu vou sobreviver ou como que estava aquele tumor, né? Qual que era o estadiamento dele, tudo isso. Isso é uma questão interessante, né? Porque parando para pensar nessa paciente do câncer de mama, muitas vezes a gente está focada na reabilitação do membro superior, em tentar fortalecer esse membro, ganhar amplitude, e talvez a gente esqueça, né, de forma geral, de discutir, parar e discutir com ela, né, como que está a sua vida, né, o que você espera disso, você tem algum questionamento, porque isso é uma pergunta muito comum. Né? Às vezes, quando você abre, elas vêm assim, mas então eu posso ter relação sexual? O que eu posso fazer? Né? Então, é uma questão importante. Né? E o fisioterapeuta, então acho que as pessoas já estão percebendo, ele faz parte desse contexto. Né? Eu acho que a multidisciplinaridade é muito importante, mas até pelo tempo que a gente fica com o paciente, pela forma que, né, ela é abordada, deve fazer parte do fisioterapeuta esse contexto, né? O fisioterapeuta que trabalha com oncologia. Então, às vezes eu fico pensando que a gente trabalha essa questão, né, da função, disfunção sexual de uma maneira muito ampla, né? É uma maneira mais holística, mais geral. Assim, o fisioterapeuta, ele tem o seu papel da equipe, um papel próprio, um papel mais voltado para as queixas físicas. Sim, então, daí era onde eu ia entrar nesse raciocínio. Então, só pelo desejo subjetivo, a gente já tem o papel, pelo menos, né, Laura e Ju, no mínimo de abordar e de trazer isso para o paciente. E como a Juliana bem colocou, para ele entender, às vezes, até que, sim, você não só pode, mas deve ter essa função sexual. Então, colocar ela na realidade de como que anda a parte da sexualidade. Você tem
se relacionado com seu parceiro ou parceira, né? E a parte física, nesse primeiro exemplo que a gente começou a discutir, vai entrar, por exemplo, então, no desejo genital. E daí, Laura, eu acho que, olha só, né? Depende muito onde a gente está no raciocínio, inclusive qual que é a queixa do paciente, porque se eu parar para pensar agora no que a gente vai comentar a partir de agora, eu te respondo que talvez a radioterapia tenha mais influência. Porque, por exemplo, se a gente pensar na braquiterapia, né, aquela radioterapia localizada, por exemplo, para tratar um câncer de colo de útero, muitas vezes a paciente vai evoluir para estenose vaginal. E a gente sabe que até 5 anos depois que ela fez a braque, ainda tem o risco, mesmo que ela não tenha apresentado, né, nenhuma alteração. E o fato dela ter passado pela braque, ela pode já ter uma diminuição muito importante da lubrificação. A mucosa vaginal nela, ela está alterada também. Então, tudo isso vai levar a modificações estruturais que daí nós, como fisioterapeutas, vamos ter atuação de forma direta para restabelecer aquela mucosa, né, o equilíbrio, a função, muitas vezes até mesmo fazer com que ela volte a ter a penetração que já pode estar prejudicada no caso de ter uma estenose já instalada. E daí, gente, eu tenho tanta coisa para falar. E daí, não, vocês já perceberam que a conversa vai longe, né? A gente vai ter que se segurar. Não, mas o que eu acho que é importante a gente falar desses aspectos físicos, porque às vezes a gente vê até, eu acho que não é uma falta de interesse até do fisioterapeuta, né? Eu acho que associado ao desconhecimento de falar sobre isso, vem uma banalização sobre o assunto. Eu não sei falar sobre isso, e às vezes a gente ouve coisas que não são científicas para falar. Então, eu acho que essa coisa física está associando essa, por exemplo, da estenose, da dispareunia, e é uma coisa que eu imagino que deve haver uma dor ali, né? Sim. Por exemplo, na região genital. Eu acho que a gente podia conversar sobre isso, porque eu acho que a dor é aquela que acho que talvez puxe o assunto, né? Que a pessoa fala, olha, eu tô com dor, mas aonde é que você está com dor, né? E aí é uma coisa que a gente vai caminhando, né, para essa conversa. Em relação à dor, Marcela, você acha que o fisioterapeuta poderia abordar? Existem técnicas específicas, né? Então, vamos imaginar que às vezes uma mulher, pelo câncer de mama mesmo, então ela faz uma hormonioterapia, né? Reduz a quantidade de hormônio, ela vai evoluir talvez para uma vaginite atrófica, né? Então, a gente tem como prevenir isso? Nossa, excelentes perguntas. Vocês vão fazendo as perguntas e meu cérebro assim vai rodando tanta coisa que eu gostaria de falar. Então, eu acho que 2 situações aí importantes para a gente pensar nesse raciocínio que a gente trouxe, né? Porque teria um leque até maior. A questão hormonal, sem dúvida nenhuma, muito bem extrapolado, é a questão da vaginite atrófica ou a síndrome urogenital, né? A gente sabe que ela é comum na menopausa, mas a gente também sabe que as pacientes oncológicas têm uma menopausa induzida aí, né? Por hormônio ou até pela cirurgia. Então, o que acontece é que se ela tiver essa diminuição da circulação sanguínea local, né, ela vai ter todas as consequências que a gente conhece bem na fisioterapia. E aplicando a saúde da mulher, sem dúvida nenhuma, além de toda a alteração da mucosa, a gente tem a dor como um sintoma bastante frequente. E, infelizmente, né, meninas, o que acontece assim com maior frequência é elas nos procurarem por causa mesmo de dor. Eu falo infelizmente porque muitas vezes a alteração toda já ocorreu lá atrás. Até acontecer a dor, já aconteceu muita coisa aí no caminho que podia ter sido prevenido, que é a sua pergunta, né, Ju? Então, é muito importante que essas pacientes sejam avaliadas e a gente tente, né, fazer o possível para elas serem avaliadas, se possível até antes, né, de serem submetidas ao tratamento. Eu acho que funciona mais ou menos o raciocínio também da amplitude de movimento, né, do braço, e para a mucosa genital, para a disfunção do assoalho pélvico, é o mesmo raciocínio. Então, entender quais já eram, né, podia existir de repente alguma disfunção anterior e se ela veio prejudicando, ou qual que era o fator de risco dela para desenvolver uma determinada disfunção que pode se agravar. Então, dá sim para a gente prevenir com técnicas de fisioterapia, com orientações que a gente sabe, né, que se eu chuto falar que é pelo menos metade aí do que a gente faz tratando as pacientes de forma geral, principalmente as pacientes então de oncologia.
Então, tem muito o que ser feito para a prevenção e para a reabilitação da dor, sim. Isso. Então, a conclusão, né, de que a paciente, quando ela vai passar por um processo de bloqueio hormonal, um processo, né, de agentes, né, antineoplásicos, seria não só interessante o médico pensar nesse encaminhamento para fisioterapia, que a gente já está bem estabelecida, precoce da amplitude de movimento e tentar, né, minimizar os fatores vamos supor, que desencadeariam o linfedema, como então também procurar alguém especialista, né, em saúde sexual da fisioterapia para conduzir corretamente, né, esse... E assim, na avaliação, a gente tem que lá abordar o assunto, mas a gente tem alguns questionários que sejam avalidados, próprios para esse assunto, ou a gente aborda na anamnese? Como é que a gente deveria fazer isso? Existem alguns questionários para isso que são validados, sim, mas daí, Laura, é uma grande discussão, né? Se usá-los ou não na prática de consultório. Na verdade, não tem uma resposta certa. A gente que pesquisa também gosta desses questionários, mesmo porque para ver o antes e o depois, né? E a evolução dessa paciente acaba tornando isso uma forma mais objetiva, né? E não tão subjetiva, tão assim, dependente do que ela reporta. Mas eu costumo falar, a gente está comparando ela com ela mesma. Então, por mais subjetivo que seja não usar um questionário validado, é o que importa, né? Então, se ela já está conseguindo ver uma alteração, já é muita coisa. Só que daí a gente precisa pensar, porque dor é uma coisa engraçada, né? Se a gente pensar só na dor, mas isso pode acontecer ainda mais se a gente pensar em uma falta de função aí por alteração de equilíbrio muscular, que os pacientes têm ainda menos novilho. A gente esquece, né? Então a gente brinca até com as pacientes de parto, né? Que tiveram partos doloridos aí, nem senti tanta coisa assim. E no paciente, seja na reabilitação da onco ou qualquer outra situação que traga dor, elas também esquecem, no sentido de elas vêm, às vezes, numa situação muito ruim pra gente, com dores bastante agudas, assim, numa escala, né, analógica visual aí de 0 a 10, muito próximo de 10, se não aquelas que ainda respondem que poderia ser 11, né? E depois, quando a gente vai reabilitando e a dor vai diminuindo, a sensação que dá para alguns pacientes é que não era tão ruim assim, né? Eu costumo até brincar com as minhas pacientes, vou começar a filmar a primeira avaliação para vocês verem o quanto muda de fato. E daí a gente também aborda aquela questão, mas o quanto essa mudança para elas é satisfatória. Ela estava com uma dor 10, agora ela está com 6, a gente comemora ou não? Ela tem que comemorar, né? O 6 para ela muitas vezes não vai ser desejado. E daí eu tô trazendo esse raciocínio para responder ainda sobre os questionários validados. Então, é muito interessante para a gente que pesquisa, né, para mostrar aí numa média populacional o que acontece, é importante, mas às vezes para paciente aquele score diminuído não quer dizer nada, né? Então, para o consultório talvez isso tenha que ser pensado e mais individualizado. Não sei se eu fui polêmica. Deixa eu te perguntar uma coisa. E de recursos da fisioterapia? O que a gente usa? Quais são os recursos? De repente a pessoa que está nos ouvindo fala, nossa, achei bacana, acho que eu gostaria de incluir isso, né, no meu dia a dia, no meu tratamento. Quais são os recursos que a pessoa poderia estar utilizando nesses pacientes? Então, uma vez que a gente já entendeu o que está acontecendo, né? Primeiro tudo tem que partir do raciocínio aí da fisiopatologia, depois fica muito fácil a gente escolher o que vai ser usado. Então, por exemplo, a gente já deu alguns exemplos diferentes, mas eu gosto de voltar no da mucosa vaginal pós-bracterapia. A gente entendeu que a questão ali é uma falta, por exemplo, de irrigação sanguínea, né? Ela está prejudicada. E a gente tem ótimos recursos que melhoram a vascularização. Então, laser de baixa potência, vocês sabem muito melhor que eu, sem dúvida nenhuma, né? É uma opção. Eu gosto bastante de usar eletroterapia. Eu não sei quem está nos assistindo talvez não saiba, eu fiz um doutorado trabalhando com a corrente preferencial entre vários outros métodos, né?
E apesar da aplicação ter sido na vulvodynia, né, que é uma dor vulvar crônica, tem muito da fisiopatologia que se assemelha, por exemplo, aos nossos pacientes oncológicos. Inclusive, tentar melhorar a questão da vascularização. E eu bato na tecla da vascularização porque depois, melhorando isso, a gente tem uma cascata, né, de consequências de melhora, inclusive da dor. Então, a corrente interferencial eu gosto bastante, mesmo porque a aplicação dela costuma ser muito mais, menos sensível, né, no sentido de mais confortável. A sensação da corrente interferencial é mais confortável, por exemplo, se a gente comparar com a do TENS, mesmo mudando em frequência, largura de pulso. Então, tem a questão da acomodação, né, apesar dela se chamar interferencial, que tem a onda exatamente que tem um dos objetivos não ter acomodação, né? Mas o que acontece com a paciente é que ela consegue suportar, principalmente aquelas que estão com a dor mais aguda, com medo, né, gente? Porque eletroterapia num local que foi tratado e que está com uma disfunção não é uma coisa assim que todo mundo recebe, ótimo, vamos fazer sim. Então é um dos recursos. Além da eletro, você vê outra modalidade da fisioterapia que deve ser incluída nessas pacientes? Todas, na verdade, sabendo usar todas as aplicações. Terapia manual, eu sou fã, e tem vários recursos diferentes. Tem a radiofrequência, né? Também eu acho que em algumas situações dá pra gente pensar, mas aí também tentando entender qual que é a aplicação, porque eu acho que quando a gente põe todos os nossos recursos, né, a gente tem sempre as preferências e até o como optar, por exemplo, porque usar uma radiofrequência, eu tenho o laser, eu tenho a eletroterapia, que vão trazer outros benefícios. Que aí entra a questão de segurança, né? Eu acho que tanto a interferencial quanto a radiofrequência, a gente precisa estudar, né, como é que isso aconteceria no paciente oncológico, né? E daí os exercícios ainda vistas, né? Então, os exercícios, sem dúvida, né, Ju? A mobilização, daí a gente está falando já da reabilitação. Então, retornar à função daquele músculo que precisa conseguir contrair, relaxar, ter aquele deslizamento das miofibrilas que estão ali com toda a alteração, né, de tecido mole, conjuntivo envolvida. Inclusive, o exercício ajuda a microcirculação, né, Marcela? A gente conseguir melhorar, né, a microcirculação local. Sim, então as contrações, né, por exemplo, do assoalho pélvico vão funcionar como uma bomba, né, de retorno ali vascular. E também vai demandar bastante energia, né, e vai precisar, então, ter esse recrutamento também de circulação sanguínea local. Então, assim, se vocês me perguntarem, entre todos esses, né, o que a gente poderia focar, sem dúvida nenhuma, terapia manual, exercícios de contração, e eu acho que daí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, o laser, né? São os que a gente tem, assim, mais, um pouco mais de segurança e muito retorno. Você usa, assim, dispositivos externos, tipo dilatador? Você usa isso na sua prática? O que você pensa disso? Uso sim, acho que ele é extremamente enriquecedor, né, para a prática, e sem dúvida nenhuma para a estenose vaginal ele tem uma indicação muito grande. Ele deve ser usado, né, mas como eu costumo falar, tanto para os pacientes quanto para os alunos, Laura, apesar do nome dilatador vaginal, a gente usa a mobilização, né, a terapia para fazer massagem, seria um massageador, né? Não, na verdade, nem assim, mas o alongamento, por exemplo. Eu tô com ela tem uma estenose, eu tenho uma perda funcional aí por atrofia da mucosa, vamos pensar assim. A gente não vai pôr o dilatador no sentido de ele vai dilatar. Todo mundo me olha com a cara assim, ué, mas ele não é um dilatador? Para ganhar, né? A gente ganha com a terapia manual, o alongamento, as instruções que a gente pede para a paciente fazer em casa. E o dilatador, ele tem a função, na verdade, de pelo menos manter o que a gente ganhou da amplitude, né, de movimento.
Então, a gente ganha lá a parede posterior, as laterais, se a gente não fizer mais nada, é muito fácil que ela acomode, né, e perca um pouco dessa amplitude que a gente ganhou. Então, a gente faz a inserção do dilatador no sentido de manter o espaço que já foi trabalhado. Você já melhorou ali as condições da mucosa, do músculo, do tônus passivo e ativo, daí que é uma discussão também aí à parte, mas o dilatador ele vai ser inserido então para manter e conquistando aos poucos, né, esse espaço ganho com a terapia. O que eu sinto assim um pouco de receio são das pessoas que usam o dilatador vaginal para ganhar de forma direta, sem ter um alongamento, uma massagem, um preparo do tecido. Então, ele acaba sendo assim um recurso que, se a gente não usar com um certo critério e essa cautela, apesar de parecer muito fácil, ele pode trazer, na verdade, mais transtorno. Machuca, né? E aí fica muito seco, né? E simplesmente falar para a paciente comprar, né, e usar, né, então fica muito, isso pode prejudicar mais, porque se a gente levar uma lesão, essa lesão pode vir a regenerar de forma anormal e piorar. Eu tenho as fibrose. Porque a gente arruma uma fibrose aqui, naquele lugar, fica mais difícil ainda, né? Eu tive uma paciente uma vez que falou assim, porque eu ouvi muito sobre o dilatador vaginal, ela tinha estenose. E ela veio com um kit, que é super difícil isso acontecer, né? Porque eu tô falando de uma paciente até do sistema público, e ela veio com um kit pronto e ela usava cada um dos primeiros 3 dilatadores de um kit de 1 a 6 o dia inteiro. Então, ela ficava, tirava um, colocava o outro, quando ela conseguia, colocava a calcinha e ficava aí andando pela rua, fazer atividade diária. Então, ela estava, assim, uma necrose numa parede já, e ela estava toda friável, sensibilizada, com fissura e várias outras, e com muita dor. E ainda voltando nesses efeitos adversos, o próprio exercício não pode ser feito de forma indiscriminada, né, Marcela? Porque se você, às vezes a gente vê as pessoas falam, eu faço o dia inteiro, contrário, né? Isso pode levar, então, a uma atrofia também, né, da musculatura, uma fadiga, né? Então, essas pacientes que já têm uma certa dificuldade em ter a abertura e é claro, não é para menos, né? Por exemplo, na questão da radioterapia, às vezes não é nem por falta de consciência, porque realmente não tem um mecanismo íntegro ali para ter o deslizamento e depois a Eu queria que você falasse das fibrilas. Então, nessas... Pode falar? Não, pode. Eu emendo, pode falar. Então, essas pacientes que têm essa dificuldade já, de repente elas saem contraindo, ou, né, a gente tem agora as especialistas de Instagram, né, eu sou uma delas, às vezes a gente corre risco de falar besteira, então tem que tomar muito cuidado com o que elas podem ler. Ser bem claro, né, na orientação, né? Era baseado nisso que eu queria fazer uma pergunta, né, assim, que eu gostaria que você falasse para a gente ir caminhando para o final, infelizmente, né, porque eu acho que tem um assunto amplo aqui, com certeza gostaríamos que você voltasse num outro momento, mas assim, ela pode fazer esse exercício, né, porque às vezes é isso que você falou, especialista de Instagram, então elas olham e falam assim, eu tô na fila do banco, eu tô assistindo televisão. É o mais orientado fazer assim de forma aleatória, não só pela contração, mas a conscientização de estar parada naquele momento, entendendo da sua região pélvica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso antes da gente finalizar. É muito bom. O que acontece, de fato, é que as pessoas falam, porque quando a gente contrai o assoalho pélvico, ninguém tá vendo. Então, você pode fazer isso em qualquer situação, né? Quando tá lá esperando pro médico chamar, na fila do pão. Mas não é essa situação. Eu acho que essa orientação tem mais a ver com um fortalecimento de pessoas que já têm uma função bem estabelecida, né? E que querem encaixar numa rotina, de repente, corrida. Mas não é o que a gente recomenda para paciente. Acho que congelou a imagem da Marcela. Omar, volta um pouquinho, porque falhou um pouquinho a imagem. Tá bom. Vocês estão me vendo normal agora? Sim.
Então, o paciente ele precisa focar na conscientização corporal. A gente sabe que consciência perineal é algo que não é tão fácil, né, de ser encontrado em todo mundo. Em quem tem motivo ainda para ter uma disfunção, né, prejudicada aí, ou ocasionada, na verdade, a palavra, por algum tratamento, mais ainda. Então, o objetivo é focar na região perineal, no assoalho pélvico, entender o que é a situação de sentir a contração, mas também de sentir o relaxamento acontecendo. Então, não dá, né, para ela dividir a atenção com a fila ou com o consultório, ou seja lá onde ela está fazendo, ou dirigindo, né? Tem paciente até que pisa aí no freio, acelera, querendo fazer isso no semáforo. Não são situações boas. A gente precisa separar os minutinhos do dia para focar nisso. E o cérebro tem que estar totalmente voltado, né? O raciocínio, a consciência tem que estar voltada para a região perineal, para fazer o exercício, tanto de fortalecimento, né? Que quando contrai, tem que contrair mesmo, com vontade, e tentando recrutar toda essa musculatura e relaxar daí os músculos adjuvantes aí, né? Os adutores, os glúteos, o abdômen, mas também de relaxar e entender que ela soltou. E não, por exemplo, forçar para fora, fazendo uma valsalva, né? Então, essa consciência tem que estar totalmente voltada e focada para o assoalho pélvico nesse momento. Não para novela. E eu vou fazer, então, a última pergunta aqui para a gente encerrar, que eu acho que é uma pergunta muito comum, que todos nós ouvimos muito. Mas não dava só para ter relação sexual? Precisa de tudo isso? É diferente? No caso da estenose, né, Laura? Eu acho essa pergunta. Sim, na verdade a relação sexual ela é inclusive uma das orientações, né? As pacientes que conseguem manter relação sexual com uma certa frequência, elas têm até uma prevenção aí da estenose vaginal quando já não teve uma questão estabelecida, né? O início da estenose, por exemplo. Mas sim, precisa ter um mínimo de orientação, pelo menos para elas entenderem assim, tá diminuindo a lubrificação, tá tendo uma ardência, sabe aquela questão parece que tá penicando, isso já são sinais de que tem alguma alteração local. E a gente costuma falar muito para as pacientes que conseguem ter a penetração vaginal, que ela mantenha ali pelo menos umas 3 vezes por semana a relação sexual. Mas que se isso não for possível, então ela tem que combinar entre relação sexual, o uso de dilatador e o alongamento que a gente faz antes do dilatador, né? E se de repente ela não tem a relação sexual, então ela tem que ter o uso do dilatador, seja por prevenção ou por parte do tratamento, isso pode combinar. Mas assim, pode ter só a relação sexual? Na verdade, depende qual que é a situação da paciente, né? Eu acho que se não se instalou nada ainda de estenose, por exemplo, de disfunção, pode, na verdade pode, mas ela tem que fazer isso praticamente como uma questão terapêutica, não pode falhar. Se falhar, aí já é difícil, né? Porque você vai fazer isso como uma questão terapêutica, a parte do desejo, que foi o início da nossa conversa, já fica bem prejudicada, né? Bem, então a gente queria agradecer muito, viu, Marcela, a sua presença. Tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, né, tá saindo pelo menos com aquela coisa assim, ó, eu acho que eu preciso estudar isso, eu preciso pensar sobre isso, né? Eu acho que é o principal. E eu acho que a gente teria muito mais que conversar, né? E a gente poderia ampliar ainda esse assunto, mas eu queria agradecer sua presença e dizer que foi uma honra tê-la aqui para discutir, né? Uma pessoa com expertise tão grande em disfunção sexual. Obrigada, gente, e até mais. Bem, até o nosso próximo bate-papo no YouTube da Eletrion. Um abraço.